tratado de forma diferente. Aonde mais? Vemos na Nova Cap uma deformação dos cargos e salários da Nova Cap, denunciado nesta tribuna por mim, e vou mais além, acolhido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a determinação de sanar essa grave ilegalidade, segundo o despacho daqueles conselheiros, assistidos por todos nós, atônitos, à deformação de gerências na Nova Cap, criando, única e exclusivamente, cargos de assessores a diretores e presidente para acomodar apaniguados do PT. Esse é o quadro governista. E no quadro privado? Também é atônito. É extremamente estranha a convivência deste governo, dito de esquerda, dito dos trabalhadores, e a convivência dele com as grandes empresas. Não é de estranhar, pois no primeiro momento, após passada a eleição, vimos as ligações de Caixa com o Odebrecht e com a Via Engenharia. Por que estranhar agora? Por que estranhar agora um governo que tenta barrar uma forma de transporte alternativo somente para proteger e para acomodar os grandes empresários do transporte convencional? Por que esse mesmo trabalhador alternativo do transporte, que é abandonado pelo governo, que é negado pelo governo, esse mesmo é chamado no momento de quebrar a espinha dos grandes empresários no momento da greve, permitindo uma negociação extremamente estranha de portas fechadas? Que relacionamento é esse de um governo de trabalhadores? Por que estamos vendo essa semana, e trouxe aqui, meus senhores, tudo que eu estou falando, eu provo com documento. Por que estamos vendo nessa semana contratação de grandes empresas? Está aqui o edital, publicado no Diário Oficial, terceirizando os serviços exatamente para suprir a falta ocasionada por aqueles 8 mil conveniados que estão sendo demitidos hoje. Qual a justificativa? Por que num dia de hoje não vemos a bancada todinha dos deputados do PT aqui? Por que essa ausência exatamente num dia de hoje? Como bem disse o deputado Vasni, um dia que não foi marcado por conveniência, mas foi marcado pelo sangue. Aonde está esse compromisso? Será porque nós estamos longe das eleições? Eu entendo que as próprias greves que nós vimos hoje, esta própria luta dos sindiretas, a própria greve dos professores, da área de saúde, na verdade, não traduz uma simples busca de formas, de valores de salário. É, antes de tudo, uma manifestação clara de indignação contra esse governo que está aí. Por quê? Não existe explicação para a duração e para a forma que se estende essas greves. É toda a população do Distrito Federal que assiste hoje, perplexa, os caminhos trilhados por um governo que se diz defensor dos trabalhadores. Eu entendo, da mesma forma que o editorial, a qual o senhor presidente pediria transcrição para os anais dessa casa, o editorial do jornal Correio Brasiliense de ontem, sobre nada a festejar, que esse editorial, ele realmente acerta mais uma vez, que a data de hoje, que nosso encontro aqui hoje, seja uma homenagem à luta do trabalhador, mas seja, antes de tudo, um ponto de partida de reflexão, para enfrentarmos toda essa angústia, essa agonia sofrida pelo trabalhador. Obrigado. A presidência acata e vai pedir para transcrever os anais dessa casa. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Renato Rainha. Apenas para fazer um registro breve, senhor presidente, que o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, até hoje, não recebeu o pessoal do Sindireta para iniciar uma negociação. Está registrado. Sobre pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, eu já conheço do nosso regimento interno de que em sessões solenes, somente os líderes partidários têm direito à palavra. Mas, percebendo também que poucos aqui vieram, e como sindicalista, queria me associar e dirigir breves palavras também em comemoração ao 1º de maio. A presidência acata, concede 5 minutos, não mais que 5 minutos, ao deputado Manelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, meu prezado Cícero Marques Oliveira, dona Consolação, seu Antônio, deputado Adão Xavier, Vaz de Rori, Chico Pereira, desculpa, Severino, Marcos Oliveira, eu não sei por que coloquei Cícero na cabeça agora, Severino, meu conterrâneo, meus prezados senadores presentes, eu não quero me alongar, mas apenas dizer do nosso descontentamento. E eu vi aqui com atenção o discurso do deputado combativo Vaz de Rori, quando ele se reportava à questão salarial e falava que o governo federal só liberou 12% no salário mínimo. E eu quero apenas fazer uma pequena reflexão. O governo local não está proibido, não há nenhum imperativo legal que proíba esse governador de conceder reajuste, de pagar os 84%, de reconhecer o direito legítimo dos trabalhadores em Brasília. Não há que se falar em governo federal. Nós temos aqui uma questão nossa, localizada, o Distrito Federal tem autonomia e não tem que se valer de discurso da União para tentar encobrir os direitos mais elementares dos trabalhadores. São os trabalhadores de todas as matizes, os trabalhadores da administração direta, da indireta, das empresas, que estão aí, os conveniados da Nova Cap, que estão sendo demitidos. É preciso que esse governo faça uma reflexão e se lembre, pelo menos, alguma coisa que disse no palanque, quando tentava enganar a população de Brasília. Quer dizer, o engodo deste governo, está sendo medido e repudiado pelo povo de Brasília. Com certeza a população está envergonhada, porque não obstante esse descompromisso dele, ele vai muito além. Ele persegue de maneira sórdida todos aqueles que tentam combatê-lo. E Brasília tem que mudar. Tem que mudar Brasília para que político não venha a palanque prometer e depois não cumprir. Eu acredito que é hora do movimento dos trabalhadores, dos sindicatos organizados, comecei a combater essa farsa, essa mentira, esse engodo que é o governo do PT. Governo perseguidor, governo criminoso, eu digo com propriedade, governo criminoso, que tenta calar a boca daqueles que têm coragem de denunciá-lo publicamente. E o Severino tem feito esse trabalho junto aos servidores do Sindireta. Tem mostrado a Brasília a verdadeira face daqueles que verdadeiramente defendem os trabalhadores. Como trabalhador, como sindicalista, eu me associo a você, Severino, à Consolação, ao Antônio e todos aqueles que defendem uma política séria em Brasília. Por que eu nunca me filiei ao PT? Porque eu nunca acreditei nesse partido. Nunca acreditei, desde que eu fazia parte do diretor acadêmico do CEUB em 79, quando estava nascendo esse partido, que infelizmente, não todos, mas em sua grande maioria, é composto de mentirosos,
embusteiros, enrolados, trapalhões. Evidentemente que eu posso dizer que tem boas pessoas, mas é um número tão pequeno que não consegue alavancar o partido para uma direção justa e que possa trazer o bem-estar à população. Senhor presidente, quero encerrar, dizer que o 1º de maio é um 1º de maio de luto, porque Brasília está vivendo com a ingovernabilidade, com a incompetência, com o descomando, com aqueles que não respeitam a nossa Constituição, aqueles que não respeitam a lei. E aí, não respeitando a lei, Brasília é um canteiro de desordem, porque é comandada por um desordeiro que não respeita os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, com a palavra, o deputado Asnir Derrore. Presidente, eu só gostaria de registrar aqui a 2 colegas deputados que se pronunciaram que nós hoje estamos comemorando em sessão especial o Dia dos Trabalhadores. O que nós presenciamos foram 2 pronunciamentos de ataque ao Partido dos Trabalhadores. No meu entendimento, isso não procede, isso fere o próprio princípio e a natureza da sessão. Eu gostaria de deixar o meu manifesto de protesto a ambos os pronunciamentos. Dando prosseguimento, convido para usar a palavra a senhora presidenta da Associação Profissional das Empregadas Domésticas do Distrito Federal, a senhora Maria da Consolação de Faria. Só vai falar daqui, vai lá. Fala aqui, então. Eu fiquei muito feliz em saber da homenagem que os deputados resolveram fazer especificamente ao doméstico em Brasília, porque sempre os empregados domésticos se reclamam que não têm conhecimento, não têm sido procurado para se identificar, para se sentir felizes em ser domésticos, porque muita gente diz assim, as minhas colegas em reuniões, meus colegas dizem assim, Consolação, as autoridades procuram os domésticos, as associações na época de eleição, porque somos eleitores, e não mencionam que nós somos eleitores e que ajudamos alguém a chegar até lá. Então, eu fico feliz em saber que os deputados aqui presentes, o Adão Xavier, tá? O Pirineu e outros já fizeram essa homenagem, principalmente ao trabalhador doméstico em Brasília, e estou feliz com isto, me sinto bem com a categoria, e tem um grupo de domésticos muito competentes que existe em Brasília, e nós precisamos muito ser assim, respeitados politicamente em Brasília. Tá? E eu fico feliz também em saber que nós estamos sendo reconhecidos, que as patroas se sentem, os patrões se sentem reconhecidos pelo nosso trabalho, pela nossa importância como empregado doméstico. E eu estou agradecida pelo convite da casa, estou feliz por estar aqui. Eu gosto muito da minha profissão, gostaria de ter a Casa da Doméstica em Brasília, de conseguir a Casa-Escola em Brasília, para conseguir fazer um trabalho que eu tenho em mente de profissionalização, de conscientização responsável do trabalho doméstico, orientação às patroas, que muitas não sabem como agir em certas ocasiões, em certas situações, elas não têm como reagir, não sabem como agir como patroa quando acontece um problema que sai do controle da casa. Então, eu gostaria muito de ter esse apoio. Não quero uma área específica de concessão de uso de governo, porque isso aí é uma faca de 2 gumes, que nós poderemos, quando conseguir montar alguma coisa numa área de concessão de uso, a gente perder essa casa, perder esse trabalho. Eu não quero outros patrões nos investigando, porque nós já temos os nossos. Eu quero alguém que acredite na gente e fale assim, ó, Consolação, eu posso te dar essa área em nome da associação e de documento passado. Que aí vocês vão saber que a associação tem uma casa doméstica em Brasília que trabalha sério, que seleciona domésticas e trabalhador doméstico em si. Tá?
A minha preocupação é essa. Eu quero que tenha condições. As pessoas acreditam na gente. As pessoas, os patrões que me procuram, acreditam na responsabilidade, na confiança do empregado doméstico. É isso que eu passo nas reuniões de associação. Isso é que eu prego. União, tá? Entre as domésticas e as patroas. É diálogo, amizade. Não é guerra, porque nós moramos, muitas vezes, dentro da casa da patroa. Não podemos ser inimigas delas. Nós temos que ter diálogo. Nós temos que ter disciplina, nós temos que ter responsabilidade profissional. É isso que eu quero, que só com a Casa da Doméstica nós vamos ter essa condição de mostrar. E tem também as condições que o presidente do sindicato está propondo, que a gente tem que ter o direito da ordem de trabalho, de horas trabalhadas, horas extras. Nós temos que ter o direito de férias. Nós já temos as férias remuneradas, mas não temos o tempo de casa, né? Quando a gente fica desempregada da noite por dia, não tem onde ficar. Tá? Então, através da casa doméstica, isso aí pode ser consertado, isso aí pode ser regularizado. Porque, como a gente implanta essa lei, 8 horas de trabalho, bateu o ponto. Caso de patroa, não tem relógio de ponto. E a empregada doméstica que não cumpriu as 8 horas de trabalho. Então, nós temos que ter a responsabilidade de saber onde nós vamos levar as domésticas, quando saem do emprego da noite por dia, onde elas vão se cuidar da saúde, onde elas vão ter uma casa onde entrar em Brasília. Nós não temos o endereço físico do doméstico em Brasília. Isso que eu luto há mais de 15 anos aqui. Tá? Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Não queremos, só queremos o melhor para a doméstica em Brasília, para a patroa também ter a tranquilidade de dizer, eu tenho uma doméstica, eu estou contando com ela, eu sei que ela é responsável, eu sei que ela vai cumprir com o horário de trabalho, eu sei que ela está cuidando da minha casa e que eu estou tranquila quanto a isto. Muito obrigado. Dando prosseguimento, concedo a palavra ao senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, o senhor Antônio Ferreira Barros. Vai falar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, prezados deputados, tá? Excelentíssimos esse senhor presidente da Sindireta, tá? Excelentíssimo Zoraide do Cine Serviço Nacional de Emprego, certo? A minha companheira Consolação. Tá? Ser um trabalhador doméstico, ou ser uma trabalhadora doméstica, é uma profissão digna e gratificante como qualquer outro. Nós precisamos nos unir para mudar essa sociedade, porque é uma categoria muito discriminada ainda neste país. Vocês já pensaram se os patrões, se fossem mandar os filhos deles comer no restaurante, mandassem toda a roupa para a lavanderia? Então, nós somos importantes para a sociedade, certo? Então, precisamos acabar com essa história. Estou meio nervoso, mas vou conseguir falar até o fim. E, neste dia, eu faço um apelo aos governantes, tá? Ao pessoal do Congresso, que nós estamos com vários projetos, como FGTS, seguro-desemprego, salário de família, tempo de serviço, horas extras, projetos estes que estão engavetados dentro do Congresso. Então, nós precisamos acabar com isso, certo? Que as outras categorias têm direito a FGTS, têm direito a seguro-desemprego, têm direito a salário de família, têm direito a tempo de casa. Por que o trabalhador doméstico não tem esses direitos? Nós precisamos nos unir e mudar essa história. Em nome da classe trabalhadora, eu faço um agradecimento aqui na Câmara Legislativa, que são os trabalhadores domésticos, que são empregadas domésticas, faxineiras, diaristas, babás, cozinheiras, arrumadeiras, copeiras, zeladoras, governantas, que é um sindicato que ainda vai ser muito forte aqui no Distrito Federal, que nós somos 15 mil trabalhadores domésticos. E vamos mudar essa história daqui para frente. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria simplesmente de fazer um agradecimento especial à Maria da Consolação de Farias, presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do DF, e ao Antônio Barros, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, e ao Sindireta Severino Marcos de Oliveira, que honrosamente nos dá esse privilégio de estar aqui conosco, e aos demais que estão prestigiando esse evento. Gostaria de dizer que eu fiquei realmente impressionado quando eu perguntei a Maria da Consolação aonde que era a sede da associação, e que ela disse que se reunia lá na SP, Ação Social do Planalto, o qual eu já participei também de lá. E a gente fica realmente triste com isso, porque até hoje o governo não definiu uma política ainda para essas entidades, que não quer nada de graça. Elas querem pagar. E até hoje o governo estranha esse pedido e não dá uma diretriz, e não dá um encaminhamento para essas questões emergenciais no DF. Nós temos questões preocupantes, associações, clubes, entidades, igrejas, e que não tem nenhuma solução. Não sei por que o governo calou, não dá nenhuma resposta, e nós não queremos que isso seja, como o governo disse, que não vai dar nada de graça para ninguém. Nós não queremos que seja de graça, nós queremos comprar. E pedimos ao governo que realmente encontre uma solução para esse caso. E ao Barros, nosso amigo, tivemos já com ele lá no sindicato, e percebemos as dificuldades que ele enfrenta ali, e nenhum respaldo, nenhum apoio do governo ainda tem dado ao sindicato. E nós queremos dizer, Barros, que nós vamos encampar essa luta, e todo ano nós vamos fazer essa homenagem que achamos e entendemos que é justa, porque é só através desses debates, dessas questões que vamos sensibilizar o governo federal a desengavetar, vamos dizer assim, os projetos tão importantes para os domésticos. Por exemplo, o FGTS, o Fundo de Garantia, o Seguro-Desemprego, a jornada de trabalho, que até hoje não foi discutido uma jornada de trabalho para os servidores domésticos. Então, eu acho que esse é o fórum importante. E, a partir de hoje, abrir-se um canal de discussão para que possamos, em pouco tempo, conquistar esses direitos tão sonhados por essa categoria. Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, concedo a palavra ao senhor Severino Marcos de Oliveira, presidente do Sindireta. Excelentíssimo senhor presidente em exercício desta casa, deputado Edmar Perineu, excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, demais deputados presentes, o ilustre deputado Renato Rainha, deputado Osni Derrulli, e os demais que se encontram na casa, representante do governo, do GDF, Elzira, nossa companheira Elzira, da assessoria de assuntos sindicais, o administrador regional de Candangolândia também, o valente combativo aí, o Chico Pereira, deputado Filipelli e tantos outros, companheiros do sindicato, do Sindireta, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato Profissional dos Empregados Domésticos, Antônio Ferreira Gomes, ilustríssima senhora Antônia Maria da Consolação, presidente da Associação dos Empregados Domésticos do DF, senhores e senhoras, congratulo-me
com a honrosa e brilhante iniciativa do deputado Edmar Pirineu e Adão Xavier, por este ato que se realiza nesta casa em comemoração ao Dia do Trabalhador, especificamente o trabalhador doméstico, em que, na oportunidade, também está presente o sindicato Sindireta, Sindicato de Servidores Públicos Civis da Administração Direta, representando aqui os servidores, os trabalhadores públicos do governo do Distrito Federal. Meus amigos, se no passado houve grandes massacres e grande violência contra os direitos do homem, do ser humano, massacre este contra a integridade física, contra a moral, quando a história revela, no Império Romano, quando se viu cristãos e demais pessoas que discordavam do Império e, portanto, eram jogados, atirados na arena, estraçalhados pelos leões, e na tribuna imperial eram apreciados, presenciados pelo cínico imperador que saboreava pernil de cordeiro e de suínos. Nós aqui no Brasil, também não é diferente. No final do século XX, no finalzinho do século XX, também não é diferente. Assistimos aí há pouco tempo o massacre dos sem terra. Trabalhadores que lutam por um pedacinho de terra num Brasil tão imenso, para plantar um pezinho de feijão e garantir a sua sobrevivência, foram massacrados, atrocidades. E na cidade, e aqui bem pertinho do poder central, também não é diferente. Aqui se violenta direitos a todo momento. Crianças são vistas nas ruas se prostituindo. Menores dormindo nas sarjetas. Em todos os recantos você vê menores abandonados. Na periferia, na cidade satélite, é muito pior. As ruas cheias de crianças, todas filhos de trabalhadores mal remunerados. Trabalhadores domésticos que deixam suas crianças ao léu, abandonadas porque precisam buscar o sustento. Trabalhadores públicos que também ganham mísero salário. Eles lá também deixam suas crianças, seus filhos abandonados. E só Deus sabe como ficam essas crianças lá. O trabalhador público, que recebe, em média, R$150, R$200, que mal dá para comprar o pão seco da manhã. Vimos também aqui no poder, no Palácio do Buriti, um governo que era a esperança do trabalhador, porque se auto-intitulou governo democrático e popular, saído da Frente Brasília Popular, que trazia no bojo de suas propostas o compromisso de mudar, de valorizar o servidor público, de estabelecer um plano de cargos e salário, de negociar o passivo trabalhista, enfim, resolver as questões do trabalhador público. Esse trabalhador que, na sua maioria, no seu quadro, existe um grande contingente daqueles que aqui ajudaram a construir esta cidade. De todos os recantos do país
vieram também aqui erguer esta cidade. E, no entanto, meus amigos, este governo, que é a nossa esperança, chegou ao GDF, como também assim chegou os soldados romanos pela Palestina e nos demais recantos da Europa, dominando os povos e sacrificando-os. Chegaram no GDF como se fosse um rolo compressor, desvalorizando os servidores de carreira. E a tal ponto de agora, no mês de agosto, exoneraram um grande contingente de trabalhadores de carreira com a desculpa de que era para fazer economia. E, no seu lugar, colocaram outras pessoas apenas porque tinham compromisso de campanha, pessoas estas descomprometidas com a causa do serviço público. Inclusive, a gente vê aí, nós que estamos nesta casa há 30 e tantos anos, somos testemunha ocular de que nesses quadros se apresenta pessoas totalmente desqualificadas para a missão e para o exercício das suas atividades. E, com isso, contribuindo para a desorganização e o desmantelamento do serviço público do GDF. Estamos lá no GDF, a tal ponto de o sindicato independente comprometido com as causas públicas. Não fazemos politicagem, não fazemos progenitismo, somos servidores daqui, que ingressamos nesse governo por concurso público e muitos amparados por lei no passado, calejados na construção da cidade. Estamos acampados na praça, porque o governo não nos recebeu. E montamos acampamento em noite de vigília. Estamos lá aguardando que o governo nos receba. Já estamos aí angariando suprimentos para enfrentar o grande inverno. E parece que vamos receber Papai Noel de trenó, visitando o nosso acampamento nas grandes geleiras do mês de maio e de junho. Chegou um emissário do governo, na pessoa do senhor Márcio Baiocchi, que se predispôs a receber o sindicato. Mas numa condição: só recebe o sindicato, a diretoria e a comissão de negociação, representante dos acampados, se nós desocuparmos a praça. Que não há conversa. Se desocupar a praça, nós seremos recebidos. Isso para nós não é o suficiente. Podemos até desocupar a praça, mas com compromissos certos, compromissos de que atenderão ou mesmo darão sinal de propostas concretas à nossa causa. Agradecemos, estamos aqui realmente orgulhosos e sensibilizados por esta oportunidade que a casa nos deu na pessoa do seu deputado Edmar Prineiros. E conclamamos a todos os parlamentares e a toda a sociedade que nos ajude e que nos apoie nesse nosso movimento. Porque o que nós queremos é o mínimo, que o governo pague aos servidores o vale alimentação atrasado desde janeiro. Porque quem ganha R$150 ou R$200, R$90 faz uma grande falta. Queremos a incorporação dos 84,82% aos vencimentos dos servidores já ganhos na Justiça. Queremos que o governo assinalize com reajuste da database. E queremos que o governo devolva aos servidores o imposto de renda descontado indevidamente na fonte em fevereiro. Se não bastasse o massacre, o descaso com a causa do servidor público, ainda no mês de maio, maliciosamente retirou do nosso vencimento o desconto de imposto de renda indevido. E assim, meus amigos, senhor presidente, termino minhas palavras fazendo um apelo aos parlamentares que nos ajude nesta caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. 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 Muito
senhor deputado Adão Xavier, autor do requerimento que viabilizou a sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalhador Doméstico. Senhor presidente da Sindireta do DF, Severino Marcos de Oliveira. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos DF, Antônio Ferreira Barros. Senhora presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos DF, Maria da Consolação Faria. Com presidente em exercício, eu quero agradecer a todos aqui presentes e dizer da importância dessa Câmara Legislativa, a Casa do Povo, para exercer o direito cidadão, para que possamos ter em Brasília, constantemente defendendo principalmente aqueles que mais precisam, os humildes, os trabalhadores. Muito obrigado. Está encerrada a presente sessão.